eu sou tudo nessa vida menos um early adopter. Eu não gosto de ser cobaia. Eu sou muito noiado com manutenção das coisas, Alex. Eu comecei a procurar muito em relação a estabilidade e instabilidade. Fica no ar, não fica no ar, esse tipo de coisa, sabe? Pra mim era o meu critério. E aí, cara, eu não achei relatos da Chatvolt fora do ar. O que mais me chamou a atenção, as outras, não só eu encontrei relatos, como em testes, eu fiz ela apanhar. Olá, turma, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sem Codar. Vocês pediram, nós trouxemos. Alex da Chatvolt, galera. A gente tem falado muito de Chatvolt recentemente aqui no canal. Hoje eu acredito que seja a maior ferramenta brasileira para a criação de agentes de inteligência artificial. E aí, pô, a ferramenta está crescendo junto com esse movimento todo de criação de agentes de IA que está ocorrendo no mercado agora, né? E eu já conheci o Alex aí de alguns podcasts que eu já tinha visto com ele. Não é à toa que vocês começaram a me pedir também, pô, traz ele para falar. Então, Alex, primeiramente, muito obrigado por aceitar esse convite, cara. Nossa audiência estava enlouquecida aqui para conhecer um pouquinho mais sobre a ferramenta. E, cara, se eu puder, pô, apresenta um pouquinho, que eu já conversei contigo sobre isso, né? Mas se apresenta um pouquinho como que você teve a ideia do Chatvolt, assim, e fala um pouquinho mais de como que nasceu a ferramenta, por que você trouxe uma ferramenta dessa pra gente que tá dando tão certo, que tá nos ajudando tanto. Legal. Bom, Renato, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. A gente hoje tem muitos clientes que vieram da sua comunidade, o pessoal do Sem Codar arrebentando na plataforma, utilizando, criando coisas maravilhosas, então feedbacks muito importantes que a gente tem recebido deles. Que ótimo que eles pediram esse podcast, nós estamos aqui, né, conseguimos bater a agenda. É uma oportunidade muito legal de conversar com você, de conversar com o pessoal da sua comunidade, a gente poder falar um pouquinho de agentes de IA, que é o tema do ano, as coisas estão evoluindo, né? Mas respondendo a sua pergunta, né, a Chatvolt, ela, na verdade, nasceu por uma vontade nossa de empreender na área de IA generativa. De início, a gente chegou a pensar em criar robôs de automação para o mercado financeiro, com outra empresa que a gente tinha, usando IA generativa. Mas não deu muito certo, porque, na verdade, a IA generativa não era muito apropriada para isso, então a gente foi para uma linha de construir estratégias com ela. Também não deu muito certo, mas, poxa, não é o melhor caminho, vamos esperar uma outra oportunidade. E aí veio aquela situação, poxa, qual o problema que a gente pode resolver na nossa empresa usando IA generativa? Poxa, atendimento. A gente tem atendimento 24/7, porque temos clientes fora do Brasil. A questão do multidioma, a gente usava uma outra plataforma que não era muito boa, não era agente de IA, mas não era muito boa a questão da tradução em si, né? Era um Google Tradutor meia boca. E a gente começou a desenvolver isso e deu tão certo que acabou virando não só um produto, mas um CNPJ. Então, agora, no dia 29/4/2025, o nosso CNPJ completou um ano. Só que nós já estamos hoje com mais de 9.000 contas criadas na plataforma, clientes satisfeitos no Brasil, fora do Brasil, em mais de 15 países utilizando a plataforma, e, na verdade, nasceu para resolver uma dor nossa. Atendimento 24/7, multidioma. E depois a gente foi recebendo sugestões da nossa comunidade de integrações, de melhorias, de novas funcionalidades, e hoje a ferramenta tornou quase um ecossistema para a pessoa construir um agente de IA e, além de construir o agente de IA, conseguir gerar resultado integrando com todas as outras ferramentas. Cara, quando eu comecei a caçar ferramentas para a gente usar aqui para criação de agentes de IA, né? Primeira coisa que eu fiz foi categorizar. A galera já me segue bastante tempo aqui, Alex, eles já sabem como minha cabeça funciona, né? Então, pô, toda vez que eu vou fazer um vídeo, vou falar de ferramentas no-code para desenvolvimento de aplicativos, eu sempre começo, cara, primeiro vamos elencar as categorias do que a gente quer criar. Porque dentro de cada categoria, a gente vê qual que é a melhor ferramenta, né? Não existem balas de prata. Ah, essa aqui resolve tudo para todo mundo e resolve o problema de 8 bilhões de pessoas. Não é assim que funciona. Então, primeiro eu categorizei, né? E aí, cara, eu percebi muito claramente que existiam, assim, 3 categorias de agentes de IA. Falo muito disso aqui no canal, né? Existem os agentes de uso interno. Então, cara, é um agente que eu quero criar, pô, que me ajuda a responder meus e-mails. Tipo, eu não quero que atenda alguém, eu não quero criar um fluxo avançado. Cara, eu quero só um agente que eu mando lá, o que a pessoa me mandou, aquele agente sabe meu tom de voz e me dá a resposta. Para isso, cara, Custom GPT é batata aqui na empresa, né? Todo mundo usa o tempo todo, deve ter mais de 50 GPT customizados criados aqui. Show, esse é o primeiro case. O segundo case são aqueles agentes de atendimento, né, cara? Os agentes conversacionais, que eu chamo, ou, enfim, agentes de uso externo, que é quando você quer botar um agente para conversar com alguém. E o terceiro case são os agentes mais complexos, às vezes o back-end do teu SaaS, assim, do teu aplicativo, né, cara? E aí, pô, a charada tava morta aqui, né? Agentes de uso interno, Custom GPT. Agentes de uso complexo, back-end, automações avançadas. Cara, a N8N é campeã, assim, né? Não tem nem o que falar. E aí, vocês cobriram muito bem um gap quando eu tava procurando essa ferramenta de atendimento. Tanto para mim,
quanto para alunos, porque o meu trabalho é fazer essa curadoria de ferramentas assim, né, cara? E é quando eu achei ChatVolt, cara, matou na veia, porque, pô, você vai lá e, tipo, em 5 minutos você cria um setup de um agente funcionando redondo, inclusive com base de conhecimento, é bizarro assim, né, cara? Sim. Então, talvez essa seja a minha primeira pergunta que eu queria te fazer assim, cara. Onde que você enxerga que a ChatVolt está posicionada no mercado, até perante outras ferramentas que surgiram, não sei se mais ou menos ao mesmo tempo ou pouco depois da ChatVolt, entre outras ferramentas que são focadas em atendimento, em agentes de IA de atendimento. Como que você posiciona a ChatVolt hoje? Quais são os diferenciais da ChatVolt? Eu sei qual é o diferencial para mim, mas eu vou falar depois de você, para não enviesar a tua resposta. Bom, espero que a nossa resposta esteja próxima. Vamos lá. Bom, qual que é a nossa visão, né, de posicionamento, né, Renato? A gente criou uma plataforma de IA generativa para ser especializada e é especializada na criação de agentes de IA. E esses agentes de IA, eles podem consumir dentro da plataforma, hoje, mais de 45 LLMs, onde em cada LLM você consegue definir o tamanho do contexto que você vai usar, dependendo da aplicação que você vai construir aquele agente. Então, a gente dá muito poder para a pessoa que está construindo ali o agente de IA. Vou só traduzir para a galera mais leiga. Quando ele fala mais de 45 LLMs, é tipo assim, cara, vou plugar no GPT-4o. Ah, não gostei. Vou plugar no 4.1. Não gostei. Vou pro DeepSeek, que agora tá bombando. Não gostei. Vou pro Cloud, porque é mais humanizado. Não gostei. Então, assim, tem... Vou pro Sabiá, não tem o brasileiro lá do Maritaca? Sabiá 3.1 lá. Então, você escolhe o modelo de acordo... Porque, cara, novamente, até modelo não tem bala de prata, né, Alex? Tem modelos que resolvem melhor determinadas dores, assim, né? E na verdade, além de ter modelos específicos para cada funcionalidade, isso evolui muito rápido. Então, por exemplo, quinta-feira passada saiu o Claude Sonnet 4.0 e o Opus 4.0 também da Anthropic. Poxa, já quebrou um monte de outras LLMs, então já substituímos. Então, é muito dinâmico isso, né? Então, a gente traz para o usuário, para o nosso cliente, a possibilidade de escolher o melhor modelo para o que ele está fazendo. E depois que ele escolheu o melhor modelo, ele tem a opção ainda de escolher o tamanho do contexto. O que é o contexto? Se eu estiver fazendo respostas simples e de conteúdo pequeno, posso usar um conteúdo light, né? Um contexto light. Ah, não, preciso um pouquinho mais de contexto, pegar mais dados no banco de dados vetorial, mais dados da API, o meu prompt é muito grande, posso com regular. E eu posso ir avançando até chegar ao ponto de usar quase que 100% da capacidade de tokens daquela LLM. Então, eu trago muita flexibilidade. E depois que a pessoa escolheu isso, a gente tem ainda a flexibilidade da pessoa poder usar um agente de IA para construir o seu próprio prompt. Porque quando a gente lançou a plataforma, a gente começou a avaliar a utilização de todo mundo, tanto do brasileiro quanto dos estrangeiros, né? E a gente percebeu que todo mundo travava no prompt. O cara dava o nome para a gente, dava a descrição para a gente e colocava três frases no prompt. E aí, para quem não sabe o que é prompt, é a alma do agente de IA, onde você precisa definir lá, como se fosse uma descrição de cargo, o que ele tem que fazer, como ele tem que fazer, qual a personalidade dele e o que ele não pode fazer, né? E como ele usar as APIs. E o pessoal travava. Então, a gente ia ver prompts de 3 linhas, de 4 linhas. Poxa, não dá. Nem com uma pessoa você consegue comunicar o que você quer com 4 frases. Não tem como. Ele falou, poxa... É aquela história, né? Você contrata um estagiário na sua empresa e fala, ó, o seu trabalho é atender esse WhatsApp. Pronto, acabou. Não dá. Não dá. Não tem contexto. Não tem contexto. Então, o que a gente fez? Falou, poxa, nós somos uma empresa AI first. Então, primeiro a gente tem que pensar em uma solução em IA para resolver o nosso problema. Perfeito? Não dá para sair criando treinamento, curso, um monte de coisa. Não, como a gente pode resolver isso com IA? Criamos um agente de IA que ajuda a pessoa a criar o prompt. Não sei se você já usou, já mostrou alguma das suas aulas. A pessoa consegue ir lá, colocar um problema, e a IA vai fazendo as perguntas corretas, dando sugestões de respostas, e no final ela te entrega um prompt completo, já dentro da estrutura de engenharia de prompt, que você vai dar Ctrl+C, Ctrl+V, e claro, vai lapidando, conectando uma coisa ali, integrando uma API. Então esse é um grande diferencial nosso. E depois disso, a gente tem um banco vetorial super potente, onde você consegue colocar qualquer conteúdo digital lá dentro. Então, arquivo de texto, JSON, site, Google Drive, que é um diferencial da nossa plataforma, vídeos do YouTube e Notion. Então, para quem não sabe o que é o banco vetorial, é a tecnologia que a gente utiliza para poder armazenar os dados em formato de tokens e chunks, que são conjuntos de tokens, que é meio na linha da linguagem da LLM, para a gente poder resgatar esses dados através de um RAG, que aí o pessoal deve conhecer bastante da sua comunidade, para poder buscar os dados. E aí a gente começa a ter um agente de IA perfeito para começar a atender todas as questões no seu site, no seu Instagram, no WhatsApp e assim por diante. Mas aí falta a cereja do bolo, que aí a gente resolveu também investir pesado, que é a ferramenta de conexões com APIs. Então hoje a gente tem dentro da plataforma, além de integrações nativas, com ZAPI, API oficial, Telegram, Instagram, DM, comentários, Zapier, colocar num site, conectar num aplicativo iOS, conectar num aplicativo Android, a gente também desenvolveu a parte de ferramentas
aonde o usuário vai ali e coloca o link de uma documentação de uma API, ou o texto da documentação da API, ou o comando CURL de uma API, e aperta formatar com IA. O que vai acontecer? Entra de novo uma IA da ChatVolt para entender toda aquela documentação, analisar todos os campos, links, todas as regras daquela API e preencher para você toda a parte da API. Você fala assim, pô, tá pronto, é só eu testar. Aí você testa, já vai vir todos os campos daquela API e você pode fazer um parser. E aí, com isso, você tem já uma configuração do agente de IA. E aí, isso nos diferencia das outras plataformas, porque a facilidade de criar um agente de IA, o modelo no-code, a estabilidade. Só que eu diria, Renato, que apesar de a gente trabalhar com agentes de IA, o grande diferencial que a ChatVolt tem é a parte de atendimento e suporte humano. Apesar da gente ter o Frank, que é o nosso agente de IA, que atende multi-idiomas, já atende gente da China, Israel, vários países da Europa e tudo mais, em diferentes idiomas, que é o nosso agente de IA de suporte, a gente também tem uma equipe muito preparada de atendentes humanos, né, de carne e osso, para poder ter aquele suporte, aquela ajuda para o cliente na hora que ele precisar. Então, a gente tem hoje uma plataforma estável, sempre atualizada, a gente tem pelo menos uma versão da plataforma sendo feita por semana, atualizada, sempre com as melhores LLMs, e cada vez mais integrações. Então, hoje eu posso criar um agente de IA nesse modelo que eu falei, a pessoa conectar no WhatsApp, responder em áudio, também receber áudio e responder em áudio. Posso conectar no meu Instagram na DM, receber em áudio, responder a pessoa no Instagram. Eu posso agendar, por exemplo, uma consulta pelo Instagram. Então, assim, esses são um pouco os nossos diferenciais, mas eu fiquei curioso de saber qual que é o diferencial que você encontra na ChatVolt. Cara, eu vou te falar qual foi o diferencial, tá? O pessoal sempre vem muito no canal e me pede assim, Renato, por exemplo, pega lá na área de no-code e tal, pessoal, eu lembro muito bem do pessoal assim, Renato, faz um vídeo ensinando build chip. Cara, eu lembro de build chip, que era uma ferramenta que nasceu assim. Eu olhava e falava, galera, faz menos de 30 dias que a ferramenta nasceu. Cara, eu sou tudo nessa vida menos um early adopter. Sabe aquele cara que vai na loja da Apple para pegar o primeiro iPhone? Cara, eu não gosto de ser cobaia. Então eu não gosto de pegar ferramentas ainda não validadas, ainda não testadas, que ainda não superaram o teste do tempo. Por quê? Cara, porque eu sou muito noiado com manutenção das coisas, Alex. Cara, eu já tive muito perrengue com isso assim, então eu sei que, pô, sei lá, às vezes a face da ferramenta é boa, assim, mas eu quero saber se ela vai funcionar e vai suportar cenários de estresse, entendeu? Por quê? Porque, cara, é questão de tempo, até um dia eu tenho um agente de IA que vai precisar receber 10 mil acessos simultâneos. Exatamente. Será que vai suportar? Então esse, para mim, era o meu critério. Massa, você falou de suporte, eu nunca precisei muito de suporte, então, muito bom que tenha, mas não é isso que mais me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção é que quando eu fui pesquisar, eu comecei a procurar muito por relatos em relação à estabilidade e instabilidade. Então, tipo assim, fica no ar, não fica no ar, esse tipo de coisa, sabe? E aí, cara, eu não achei relatos da ChatVolt fora do ar. As outras, não só eu encontrei relatos, como em testes, eu fiz ela apanhar. Tipo assim, uma das ferramentas que eu assinei, que é também, cara, ferramenta de agente de IA, de atendimento e tal, eu adquiri num lançamento, assim, né? Então foi um evento onde, sei lá, deve ter vendido mais de 500 de uma vez só lá. E aí, cara, qual que era a grande promessa? Pô, logo que você entrar, um agente de IA, de onboarding, já vai te contatar para te ajudar a fazer o setup inicial da ferramenta. Esse agente de IA de onboarding já não funcionou, Alex. Aí eu fui descobrir, semanas depois, que, cara, 500 acessos simultâneos lá, o agente deles caiu, criado na própria ferramenta deles, você entendeu? E, cara, eu trabalho com tecnologia há 10 anos. Eu sou psicólogo de graduação, nunca exerci na minha vida, graças a Deus. Sorte dos pacientes que eu nunca tive também, porque senão... Mas, cara, eu mexo com tecnologia há 10 anos. Então, assim, pô, a gente consegue avaliar um pouquinho os cenários assim, né, cara? E aí, pra mim, se não tem estabilidade, vai ser um voo de galinha. Então, esse foi o ponto, assim. E aí, numa call que eu tive contigo, cara, eu lembro que você falou, pô, Renato, vim do mercado financeiro, e aí você operava, não lembro o que você operava em relação ao robô de high trading, assim, né, cara, em bolsa de valores. É que, assim, a nossa base, Renato, a gente vende tecnologia, mas no mercado financeiro. Então, 1 milésimo de segundo, na nossa antiga empresa do mercado financeiro, é atraso. Porque a gente lidava, né, mais com a parte de negociação em bolsa de valores. Então, quando nós estamos conversando aqui nesse podcast, milhares de negócios estão sendo fechados na bolsa de valores. E qual que era o nosso papel? Pegar toda essa negociação de todos os ativos, trazer esse dado em protocolo fixo e alimentar corretoras como XP, Genial e plataformas, para o pessoal ter o gráfico montado na tela, decidir comprar ou vender,
receber esse comando e ir lá e executar. Mas a gente não fazia isso somente na tela de negociação, a gente também fazia isso por robô. Então você imagina que você tem lá robôs que fazem operações em milésimos de segundo e eu tenho que ter informação correta para alimentar ele tomar a decisão e executar. Então, milésimo de segundo para nós é atraso. Então, para isso que a gente, antes de lançar e até mesmo de começar a divulgar a ChatVolt, a gente falou assim, não, a gente tem que ter uma infraestrutura sólida, escalável, segura e estável. E desde o D0, a gente sempre preza com a transparência. No mercado financeiro, você tem que ter muita transparência, né? Então, a gente trabalhava em tecnologia no mercado financeiro. Então, o nosso site, a nossa plataforma, no canto esquerdo inferior, tem até o status. Você consegue saber o status de cada servidor nosso, de cada LLM nossa, e a gente sempre fica sabendo quando o OpenAI cai. Esses dias eu vi que semana passada o OpenAI ficou, acho que quase 1 hora fora do ar. E a gente fica sabendo que foi de madrugada, as pessoas não perceberam. Mas como a gente tem todo o monitoramento de todos os servidores, de todos os serviços, o próprio usuário pode entrar nesse link lá e ver o histórico. Olha, o OpenAI ficou fora aqui, fora aqui, fora aqui. E claro, a gente tem uma disponibilidade hoje de mais de 99,98% da plataforma. E a gente preza por isso. Então a gente tem toda uma estrutura AWS, profissionais monitorando tudo isso, toda tecnologia robusta e escalável. Mas um ponto que você falou, quanto a isso, é super importante a parte da estabilidade. A gente também ouve muito a nossa comunidade. E uma coisa que eu lembro que quando eu conversei com você, eu falei assim, poxa, eu queria uma avaliação sua da plataforma. E eu lembro que você fez para mim alguma lista de melhorias. Sentei com o meu sócio, que é o CTO, o Marcos, falei assim, poxa, conversei com o Renato, acho que vale a pena a gente colocar isso no backlog e priorizar para atender ele. E aí, todos aqueles pontos que você colocou, a gente fez questão de atender. Eu falei, poxa, se é uma visão dele que está representando uma comunidade enorme, poxa, calma aí, ele tem razão no que ele está falando, né? Porque ele está reunindo não só o conhecimento dele, mas da comunidade dele. Eu falei, então tem muito mais peso, entendeu? E por isso que a gente priorizou essas melhorias que você pediu. Boa. E Alex, para os nossos usuários um pouquinho mais avançados tecnicamente, principalmente aqueles que já usam N8N, que já tem mais conhecimento, eles já sabem mexer com banco de dados vetorial. Na tua opinião, em quais cenários você recomendaria a pessoa, cara, não, isso é melhor ir para N8N mesmo? Em quais cenários você fala, putz, você se daria melhor no ChatVolt? Tipo assim, quais você acha que são os grandes divisores entre optar por N8N ou por ChatVolt? Bom, é difícil falar da outra plataforma, mas falando da ChatVolt, eu diria que se a pessoa precisa fazer a implementação de um projeto rápido, com estabilidade, com estrutura segura, né, e não precisar se preocupar com monitoramento do servidor, rede, toda essa questão de escalabilidade, ele vai encontrar isso na ChatVolt. A segurança da infraestrutura, a atualização de tudo que a gente precisa ter. Então, por exemplo, saiu uma nova LLM, o cara não precisa se preocupar em nada. Ela vai estar lá no cardápio de LLMs para ele poder escolher. Então, tudo isso está pronto. Então, a facilidade de você integrar, conectar e ativar, montar, por exemplo, a gente monta às vezes POCs, né, ou MVPs para grandes empresas em questão de 8 horas. O cara me passa de manhã, no final do dia está pronto, está aqui. O cara fala, não é possível. Você já conectou isso, está rodando, já está me dando para testar? Então, essa é a facilidade que a gente entrega e a flexibilidade. E, claro, do nosso lado, a gente tem os desenvolvedores monitorando tudo de tecnologia para melhorar a plataforma, né? Então, às vezes fica difícil até para eu dizer quando que o cara tem que usar o N8N, mas se o cara quer ter, por exemplo, o trabalho de monitorar um servidor, construir tudo do zero, tal, tudo, talvez ele tenha que procurar essa plataforma. Mas o que a gente gosta mesmo de entregar para o nosso cliente é uma experiência boa para ele, para o cliente dele que vai usar a plataforma, velocidade e estabilidade. É isso que a gente acaba priorizando, né? E claro, também o bom atendimento, porque na verdade a gente não adianta ter só tecnologia. Se a gente não tiver um bom atendimento, a gente também pode estar decepcionando o cliente. E aí, por exemplo, numa plataforma como a N8N, você não tem suporte, você não tem uma equipe ali para te ajudar. Então, hoje a gente tem, além de suporte pelo site, a gente também tem por e-mail. Então, a gente tem clientes do outro lado do mundo que falam assim, poxa, eu preciso de uma ajuda tal. A gente responde por e-mail, marca call com esse cliente, não importa o fuso horário dele, para poder ajudar ele e conseguir fazer ele entregar o projeto dele. Então, acho que esses são alguns pontos que me fariam decidir pela ChatVolt se eu tivesse de escolher entre outra plataforma e a ChatVolt. Eu vou te falar como que eu decido isso aqui, tá? Quando é um agente, cara, que eu posso categorizar como assim de atendimento, que é o quê? Aquele agente que basicamente precisa seguir um prompt, consultar informações numa base e usar algumas ferramentas, tipo um agendamento, por exemplo. Eu acho o ChatVolt, cara, realmente muito mais rápido, muito mais fácil, muito mais tranquilo de criar e de manter.
principalmente agente de vendas, principalmente agente de suporte, agente de atendimento. Eu tenho um dos que eu tenho rodando lá na ChatVolt, é um agente tutor, né? Que ele tem o quê? Ele tem como base de conhecimento o meu FAQ inteiro da empresa e a nossa lista de mais de 4.000 aulas da comunidade. Então o cara pergunta, cara, como é que eu sei de mais coisa? Aí ele sabe exatamente qual a melhor aula possível para aquele usuário, entendeu? E além disso, tem lá, por exemplo, esse nosso agente tutor, o que ele faz? Ele ajuda as pessoas a usarem as ferramentas que a gente ensina no curso, né? Então ele leu o manual inteiro do Bubble, do Flutterflow, da própria ChatVolt, do N8N, ele conhece a documentação de todas as nossas ferramentas. São mais de 5.000 páginas, cara, só para você ter ideia. Bom, você tem acesso lá, você sabe. Então ele consegue consultar todas essas bases de dados. Então para isso eu acho o ChatVolt muito massa. Uhum. Eu já pensei, por exemplo, cara, se eu fosse recriar isso aqui no N8N, putz, só essa trabalheira de fazer o crawling, Dá trabalho. O crawling, assim, para quem não entende, é tipo, cara, eu quero ler, por exemplo, 800 páginas do manual do Bubble. O crawling é um sistema que vai acessar todos os links, ele vai entender quais são essas 800 páginas, vai trazer todos esses dados, vai vetorizar tudo isso, tipo, cara, e olha que eu sei fazer, hein? Mas mesmo assim, tipo, é um ponto que você fala, cara, não vale a pena. Então esse para mim é o divisor de águas. Cara, é um agente de atendimento, venda, suporte, agendamento, atendimento, tutor, ChatVolt. É um agente mais complexo, com mais necessidade de integrações externas, cara, com mais uso de tools, assim, de ferramentas, muita coisa, estruturas multi-agentes. Então, por exemplo, eu tenho um agente decisor, que aí precisa optar para qual agente que ele vai mandar aquela conversa, quando precisa conectar com não sei o que, tipo, nosso agente de vendas lá é um monstrengo, né, cara, conecta com o CRM, aí eu vou para N8N. Então é assim que eu faço essa divisão hoje. E é assim que eu sugiro para o pessoal, né, inclusive, né. Legal, legal. Claro que, assim, tem os reveses, né, tipo assim, cara, eu lembro muito, Alex, essa eu não te contei. Cara, eu lembro que eu tava numa festa infantil de um amiguinho da minha filha. Aí, pô, fica os pais ali conversando e bebendo, né? E aí, o Renato sabe das coisas de IA. Aí a galera começa, mas como é que eu uso IA, não sei o quê. Eu comecei a me gabar do meu agente de vendas, né, cara? Comecei a me gabar. Não, meu agente de vendas vende no automático, não sei o quê, quer ver, ó? Ele responde até em áudio. Pô, no meio da festa, assim, aqueles pais tudo... quer ver, ó? Aí eu mandei um áudio, não sei o quê, pro meu agente. Cara, me fala não sei o quê. Tô até hoje esperando aquela resposta. Que aconteceu? Tipo assim... Cara, era sabadão e tinha caído o servidor, entendeu? Eu não lembro se meu servidor na Hetzner tinha caído ou se a minha API da Evolution tinha desconectado. Tava no N8N, pelo jeito. Aquele papelão, né, Alex? Então, tipo assim... Bom, se cara, fosse o ChatVolt, não tinha passado por isso, viu? Então, assim, é aquilo, né, cara? Aquele cuidado de ter infra própria, assim, é uma baita ferramenta, tal, N8N. Mas, cara, eu só consigo recomendar isso para quem tem uma base de conhecimento para conseguir manter aquilo no ar. Senão eu estaria sendo muito imprudente em falar, não, é para qualquer um. Porra, não é. Dá um certo trabalhinho manter aquilo ali bem vivo, assim, sabe? Eu diria também, Renato, que assim, não é só esse conhecimento em construir e configurar configurar lá dentro do N8N. É também gerenciar essa infraestrutura. É fazer isso. A melhor configuração, a melhor locação, se preocupar com a escalabilidade. E aí depois entra um outro ponto que é muito importante, a segurança. Porque às vezes se a pessoa não é especialista nessa parte de infraestrutura AWS, por exemplo, que é o que a gente recomenda, o cara pode deixar uma porta aberta e ter ali uma invasão, perder os dados, né? Então, assim, tem todos esses senões que fazem a pessoa avaliar, né? Às vezes, poxa, mas eu vou por esse caminho que é mais barato, mas ele é mais seguro, robusto, escalável? Ah, não é. Opa, então toma cuidado, porque às vezes uma falha dessa, uma economia dessa, pode causar um prejuízo enorme. Então, por exemplo, nós, na ChatVolt, nós usamos tudo AWS, na nossa empresa de mercado financeiro também. É tudo AWS. Então, a gente tem toda uma segurança, uma infraestrutura, uma escalabilidade, um sistema de load balance entre os servidores, um autoscale para quando tiver um volume muito grande, os servidores subirem automático. Então, talvez a pessoa que está usando ali N8N, ela não está conseguindo enxergar essa necessidade de planejar e organizar a infraestrutura, que eu acho que também é um ponto diferencial também, quando você tem um projeto com uma empresa média, uma empresa grande. Então, às vezes, se é um negócio muito pequeno, isso talvez não vai afetar tanto. Mas, às vezes, uma decepção com o empresário que fez uma campanha de marketing gigante para, no sábado, ter lá 500 leads e o servidor estava fora do ar por apenas 1 hora. Ele perdeu todo o investimento de marketing, que a pessoa não vai voltar. A pessoa não foi no WhatsApp. Então, assim, tem que sempre colocar na balança isso. Você falou de escala. Cara, me fala um pouquinho, assim, quem são os teus clientes e usuários que talvez tenham um maior nível de escala? Tipo, qual foi os cases mais violentos, assim, que você viu? Pô, tal pessoa jogou 10 mil usuários de uma vez só para trocar ideia, só para a galera ter uma ideia, assim, do quanto que dá para escalar lá dentro. Cara, o pico que eu já tive foram 7 mil conversas
dentro de um intervalo de 1 minuto, 1 minuto e meio. De um cliente só ou global foi de um cliente só naquele momento, entendeu? Foi o pico ocasionado por um cliente. Mas tem que ele fez casos, lançamento, você sabe? Foi um auditório onde as pessoas pediram para ler um QR Code no palco e a pessoa leu e o negócio bombou. A gente também faz muito, tem muitos, assim, a gente não conhece todos os nossos clientes, porque imagina, tem mais de 9 mil e poucas contas, né? Então, às vezes, eu tô vendo no Instagram, por exemplo, um lançamento, e eu falo, esse aqui tá com cara de ser Chatvolt. Eu entro lá na página de lançamento, tá lá, by Chatvolt, né? Powered by Chatvolt. Aí eu fui ver lá, era a equipe de lançamento da Duda Vieira, alguma coisa desse tipo. Aí eu fui entrar em outro, o cara não sei aonde. Então tem muita gente da área de marketing digital usando a nossa plataforma para fazer lançamentos. E aí são aqueles atendimentos porrada, né? Grande volume. E, cara, a gente tem toda uma estrutura, uma infraestrutura de segurança para... Eu estou conversando com você aqui. Se de repente um desses meus clientes faz um lançamento, dispara, e aí tem daqui a pouco 50 mil pessoas conversando com a gente dele, a gente tem que subir os servidores necessários para adequar aquela demanda, né? E a gente tem toda essa segurança. A gente já teve casos de lançamento, de projetos grandes, onde o pessoal trafega muita informação. A gente tem muito projeto de base de conhecimento. Então, muitas franquias, principalmente escolas, utilizam a nossa plataforma para fazer um pouco do que você fez aí nessa parte desse agente de conhecimento, né? Então, você imagina, não vou citar nomes por causa dos contratos que a gente tem com eles, né? Mas, por exemplo, imagina que uma escola tem 300 unidades. Ele tem lá, 250 processos para cada coisinha que é feita naquela escola, uma escola infantil, por exemplo. Então, tem processo para marcar uma reunião, processo para convidar o pai para visitar a escola, processo para montar uma turma, assim por diante. E aí, tudo isso é uma base de conhecimento enorme, de texto, processo, imagens e áudio, e vídeos, né? Então, você precisa organizar tudo isso no banco de dados, ter um agente de IA disponível na intranet da empresa inteira para responder aquelas dúvidas. Então, assim, o volume de atendimento não é tão grande, mas o volume de dados, né, ali para poder alimentar, igual você tem no seu projeto, é muito grande. Então, a gente hoje tem, assim, clientes que trafegam 50 mil mensagens dia, né, dentro da plataforma. A gente tem casos de clientes, por exemplo, somente nos Estados Unidos, que o WhatsApp não é muito comum, onde o cara responde 500 e-mails dia com a gente de IA. Então, porque lá o pessoal que faz muita parte de entrega, rastreamento, de produto por e-commerce, não usa o WhatsApp, né, para pegar informação, coisa desse tipo. Então, eles mandam e-mail. Eu quero saber da minha entrega. Aí a IA tem que ler o e-mail, entender qual é o seu e-mail, que às vezes você não coloca todas as informações, vai no banco de dados, fala, opa, tá aqui o pedido do Renato Assi. O Renato Assi vai ser entregue amanhã, por volta das 10 horas. Renato, tá aqui, tal. Se quiser mais detalhes, tá aqui o link de rastreamento. E responder. Então, tem várias situações, desde pequenas empresas como uma imobiliária, uma clínica médica, hospitais odontológicos grandes, hospitais de outras especialidades, clínicas, influencers, lançadores, muitos e-commerces, supermercados, escolas, empresas da grande indústria que lidam com informações confidenciais, bancos digitais. Então, assim, a gente tem vinícolas, tem empresas que às vezes eu nem sei que é cliente. Às vezes eu entro lá e falo assim, o que esse cliente faz? Aí eu pego o site, puxa, que legal, esse cara é meu cliente. E a gente vai descobrindo cases e cases de transportadores, tudo que você pode imaginar. Então, hoje, a Chatvolt ela não tem uma vertical definida, né? É só para essa vertical, só para essa especialidade. Não, na verdade, qualquer lugar que tenha um atendimento conversacional, seja atendimento de venda, suporte, assim por diante, a gente consegue resolver. Então, um caso que me surpreendeu, que está dando super certo, foi até um sucesso, é o SDR para venda de veículos. Então, é o pré-venda para venda de veículos. Uma rede de concessionárias criou um agente de IA, onde a pessoa cai no anúncio, cai no WhatsApp, começa a conversar com a gente qualifica o Renato inteiro, né, dá tudo que ele precisa, qual carro que ele quer, tira as dúvidas dos modelos, o carro e tudo mais, qualifica o carro usado que o Renato vai dar como forma de pagamento, depois resume isso numa mensagem, manda para o vendedor atende o Renato. Ou adiciona a função de, Renato, você quer que o vendedor te ligue agora? O Renato fala sim. Aí uma API dispara uma ligação para o vendedor, pergunta, vendedor, você pode atender o Renato? Posso. Aí conecta com o Renato e o cara fala, tá ali uma venda. Então, esse é o diferencial que a gente consegue entregar para o cliente. O que mais que você tem visto o pessoal criar? Agente de vendas, agente de atendimento, SDR, como você comentou. O que mais? Cara, principalmente na parte de saúde, a gente se deparou com uma demanda de um agente de IA, não só para tirar as dúvidas do paciente e fazer o agendamento por áudio. Porque a gente tem muitos clientes no Norte, Nordeste, e aonde eles chegaram com a seguinte demanda, que eu falei, poxa, tá vendo? Olha a aplicação da IA generativa. Eles chegaram com a demanda seguinte, olha, nenhuma outra empresa conseguiu nos atender, porque, primeiro, que é chatbot sem inteligência artificial. Segundo, as que a gente viu que tem IA não respondem em áudio. E eu tenho uma grande dificuldade dos meus pacientes de serem
infelizmente, isso ainda acontece no Brasil, de serem analfabetos funcionais. Então, a pessoa não consegue interpretar quando você manda escrito. Eu quero que todos sejam respondidos em áudio, se a pessoa mandar em áudio. Cara, só o aumento de agendamento nessa clínica, que tem várias unidades no estado, ele falou assim, poxa, só isso já pagou o projeto. E olha que tem um custo um pouco maior, porque imagina, a cada mensagem a gente processa na Eleven Labs e entrega o áudio para a pessoa, porque a nossa plataforma tem integração com a Eleven Labs, tem com o Grok para fazer a transcrição, e aí a pessoa recebe um áudio. Então, só esse diferencial de responder em áudio já gerou um impacto muito grande. Aproveitando, eu acho que um dos grandes nichos para se colocar agentes de IA é nas clínicas médicas, né, cara? É bizarro, assim, como o ganho é muito potencial. E eu vou lhe perguntar o seguinte, me fala um pouquinho sobre o que você tem visto de agências de IA usando o ChatVolt. Quando eu digo agência de IA, pô, não necessariamente uma mega estrutura. Cara, pode ser desenvolvedores, assim, mas não o cliente final usando o ChatVolt. Não a rede de escola que foi lá e começou a usar ChatVolt. Mas, tipo assim, a galera que foi lá, imagina, tipo, meus alunos, começaram a usar ChatVolt para quê? Para criar agentes para vender para outras empresas. Ah, concessionária, você quer? Eu crio para você. O cara vai, cria o agente no ChatVolt e aí entrega para a concessionária. Eu queria saber, você está vendo muito esse público de agência, de dev freelancer? Me conta um pouquinho sobre isso. Vamos lá, Renato. A gente, na verdade, nunca fez nenhuma campanha, nenhuma divulgação para esse público específico. A gente acabou descobrindo, somente agora no começo do ano, que muitas pessoas estavam vendo a oportunidade na ChatVolt, até porque tiveram problemas em outras plataformas, de criar a sua própria agência de IA. Então, são pessoas que vieram do marketing digital, são pessoas que têm uma pequena base na área de tecnologia, ou tem gente que é de formações, são de formações totalmente diferentes da área de TI. Então, tem advogado, tem até médico criando agentes de IA para revender para a clínica, tem psicólogo também utilizando agentes de IA que funciona super bem, não precisa ser um cara tão técnico, e eles acabaram criando as suas próprias agências de IA. E aí eu tenho casos, né, de clientes mais próximos, que o cara já tem 4, 5 pessoas na equipe. Falei, cara, mas como assim? Ele falou, em 2 meses eu saí de 0 colaboradores na minha equipe para 5 pessoas da minha equipe, estou faturando aí recorrente 50 mil por mês. Falei, cara, como é que você fez? Falei, não, networking, relacionamento, faço uma POC, apresento e o cara fecha o projeto. E aí eu fecho o projeto com uma manutenção. E aí o cara consegue entregar o agente de IA, dar manutenção naquele agente de IA e gerar uma renda recorrente. Então hoje a gente tem vários cases de sucesso, até que a gente está identificando alguns para gravar alguns podcasts, onde a pessoa fala, poxa, eu estou deixando a minha atividade anterior, eu estou fechando a minha outra empresa que não estava indo muito bem e estou me especializando nesse nicho. Porque o cara percebeu, agente de IA, ele cabe em qualquer empresa que precisa fazer atendimento. Qualquer coisa conversacional. Então, qualquer coisa conversacional. Eu posso criar um agente de IA para uma empresa para tirar a sobrecarga dos recursos humanos, para tirar dúvidas de recursos humanos, conectar em sistemas. Então, hoje a gente tem muitas agências criando agentes de IA, principalmente para imobiliária, clínica médica, concessionárias, empresas de contabilidade. Então, tem até gente fazendo agentes de IA para bancos digitais pequenos, onde precisa ter um atendimento. Né? E muita gente também criando para e-commerce. Né? Então, assim, a gente consegue atender todos esses nichos com uma plataforma totalmente aí, estável e escalável para essas pessoas construírem esses agentes. Eu pergunto isso, cara, porque eu tenho dado muito toque na minha audiência, nos meus alunos, no pessoal que me segue aqui no YouTube, o seguinte, muitos deles, mais da metade, são desenvolvedores no-code, né? Então eles, cara, começaram a criar aplicativos, foram pegando projetos para fazer, e aí hoje criam aplicativos web, criam aplicativos nativos, então eles pegam esses projetos, entregam, e cara, muitos, a grande maioria dos nossos alunos que a gente entrega as placas comemorativas de 7 dígitos, 6 dígitos, 5 dígitos, 8 dígitos, né? A grande maioria deles são desenvolvedores. Cara, a gente vê que assim, que hoje é um ramo muito massa e tem muita gente que siga essa mesma linha que você falou assim, né? O cara às vezes, pô, deixou de fazer o que... Tipo, eu era gestor de tráfego. Cara, virei desenvolvedor no code, porque, tipo assim, é muito mais fácil fechar contrato, muito mais fácil comprovar valor, sabe? A gente vê muito pessoal nesse nicho. Só que eu não consigo deixar de notar que de 6 meses para cá, todos os desenvolvedores no-code, alunos meus, audiência nossa aqui, que começaram a colocar agentes de IA no portfólio, cara, bombaram muito e muito rápido. A demanda aumentou demais, Renato. A demanda é bizarra, cara. Então eu vou em evento de marketing digital, por exemplo, eu participo de uns masterminds, assim, tipo, 100 maiores empresas, não sei o quê. Cara, é bizarro, porque o pessoal vai lá e vê que eu ensino agentes de IA, cara, de cada 100 empresas,
Pô, vem 30, 40 falar comigo. É um negócio que, cara, 100% das empresas têm demanda. Cara, 100% das empresas precisam de agentes de IA para ontem, sabe? Eu vivo essa realidade todos os dias, Renato. Eu diria para você o seguinte, ó, de outubro para cá, o volume tem crescido exponencialmente de empresas nos procurando para fazer implementação. Porque a Chatbot, além de oferecer a plataforma, que ela é global, a gente também tem a consultoria para implementar. Né? Então, a gente também atende, porque tem grandes empresas que falam assim, não, eu quero contratar a empresa que criou a plataforma para implementar para mim. Então, eu tenho até consultores alocados em grandes empresas que são especializados em IA generativa, são especializados em Chatbot, mas também tem formação técnica, né? Então, são analistas de sistemas e tudo mais, desenvolvedores. Eles estão alocados lá. Mas é nítido isso, por exemplo, quando eu vou dar aula na FGV, essa semana eu dei uma palestra na SPM também, assim, o pessoal já ouviu falar, mas nunca criou, nunca teve contato, e muitos até nem usaram, só usa ChatGPT. No dia 28 agora, que passou de maio, eu dei uma palestra no WTC em São Paulo, junto com o pessoal da Board Academy, tinha umas 550 pessoas na plateia. Eu diria para você que, no máximo, 10% ali tinha noção do que era um agente de IA. E aí, quando acabou a palestra, eu falei, pessoal, olha, pessoal, agora vocês vão ter uma consultoria de graça sobre agentes de IA com o Frank. E eu dei o QR Code do Frank, todo mundo ficou conversando com ele, perguntou, poxa, mas como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo? E ele, o pessoal falou, poxa, mas que bacana, eu posso mandar um áudio, ele me responde como implementar um agente de IA na minha empresa, no meu segmento. Então, assim, na verdade, Renato, tudo que é conversacional, dá para colocar um agente de IA, e melhor ainda, se tiver API para conectar, seja num ERP, num CRM, num e-commerce, putz, aí o negócio vai ficar bala. Cara, eu percebi isso, pega num desses eventos, por exemplo, né? Aí a galera me perguntando pra caramba como é que eu faço pra implementar a gente, isso aqui. Eu lembro que a gente tava numa churrascaria à noite, e aí, cara, 3 chopp pra dentro, já não sei o quê. Aí eu falei, não, porque, cara, você tá fazendo o prompt errado, o prompt é assim, não sei o quê. Aí um na mesa pegou e falou, Renato, o que é prompt? Putz, cara, é nessas horas que a gente percebe que a gente vive numa bolha. Então, eu acho que isso tem acontecido hoje com o pessoal. Tipo assim, quem começou a seguir IA, cara, começa a aparecer muito conteúdo de IA no Instagram, e dá-lhe conteúdo de IA, e anunciaram um LLM novo, e você recebe 50 pessoas diferentes falando daquilo. Porque aí, existem... É muito engraçado isso, eu vejo na nossa audiência. Aqueles que nem se ligaram da oportunidade ainda de começar a desenvolver agentes de IA, e aqueles que acham que já tá saturadaço, porque ele ouve em tudo quanto é lugar. E, tipo, os dois estão muito errados, sabe? O que tá saturado, ele tá nessa bolha. Igual eu tava na bolha, já achando que a galera tava no nível avançado, quando o cara vem e me tira o chão. Renato, o que é um prompt? Cara, vamos voltar. Tô falando com uma empresa que fatura 10 milhões ano, cara. No digital. Ele não sabe o que é prompt, entendeu? Essa é a situação hoje de 80%, 90% das empresas. Mas, assim, tem um ponto importante também. As grandes empresas estão começando a acordar. Eu percebi que, em 2023, o pessoal ouvia falar, mas não tinha coragem de estudar nem de fazer POC, que é a prova de conceito para validar uma ideia. Em 2024, eles já começaram a pensar em fazer orçamento para fazer POC ou iniciar POC. E 2025 está sendo o ano que as empresas estão realmente começando a ir para cima. Tem até um estudo recente que saiu da McKinsey, agora recentemente, chamado The State of AI 2025, né? Onde lá diz que 78% das organizações globais já estão usando IA em pelo menos uma função empresarial. Você fala, poxa, 78 é muito, mas olha, uma função, 2 funções. Então, assim, é muito pouco, tem muito espaço. Agora, nós estamos falando de organizações globais. Agora, imagina as médias e as pequenas que malemar estão sabendo que existe o ChatGPT. Então, assim, tem muita oportunidade. Porque eu diria o seguinte, hoje é mais importante uma empresa ter um WhatsApp do que um site na maioria das vezes. E tem muita empresa que nasce primeiro no WhatsApp e depois vai ter um site. E aí, o que acontece? O WhatsApp precisa de atendimento 24/7. Porque, não sei você, mas quantas vezes você deixou de comprar um produto e serviço porque ninguém respondeu no WhatsApp no tempo que você esperava? Então, o pequeno empresário, e aí, grandes oportunidades para as agências. Então, o pequeno empresário que acabou de começar, ele já pode, de forma muito democrática, ele mesmo criar o seu agente de IA, colocar no seu WhatsApp, quando ele tiver o site, colocar no site e já começar a gerar resultado com IA generativa. E outro ponto importante, Renato, nas outras 3 revoluções que a gente teve, né, no mundo, o Brasil nunca conseguiu surfar a onda. Por quê? Não tinha infraestrutura e não tinha capital. E agora a gente tem que parar para analisar que, com a IA generativa, nós temos a infraestrutura, nós temos bons data centers, temos bastante conexão com outros países, seja Estados Unidos ou Europa, para usar as LLMs lá de fora,
e nós temos o capital. Por quê? A IA generativa não é cara. Então, para qualquer empresa, é factível você colocar um atendimento 24/7 de um agente de IA que vai estar ali agendando o seu cliente, agendando uma visita, mostrando um imóvel, resolvendo uma dúvida, e você pode colocar essas pessoas no horário que elas trabalham para fazer atividades mais criativas e ter um atendimento 24/7. Então, esse é a grande maravilha da IA generativa. O custo, a democratização e a escalabilidade. Quando você para analisar, o ChatGPT foi lançado em 30 de novembro de 2022. Estamos há 2 anos e 6 meses, quase, né? 2 anos e 6 meses, mais um pouquinho. Poxa vida, isso já gerou um impacto no PIB global enorme. Em menos de 2 meses, tinha 100 milhões de usuários. Em 5 dias, tinha 1 milhão de usuários. A gente levou 17 anos para todo mundo quase ter um smartphone. A gente levou séculos para as pessoas terem energia elétrica. A gente levou décadas para as pessoas terem internet. A gente levou uma década para as pessoas terem rede social. E a IA generativa está disponível para todo mundo. Né? Então, eu acho que esse é um ponto que o pessoal tem que pensar e falar, poxa, por que não empreender com IA generativa? Por que não empreender em construir agentes de IA e vender isso como um serviço? É muito fácil e escalável, porque, igual eu comentei com você, dá para você construir agentes de IA usando IA generativa. É o que a gente faz na nossa plataforma. Dentro do que você tem conversado com as agências de IA, você tem pego um pouquinho de valores que eles estão praticando hoje? Bom, vamos lá. Eu vejo, em média, projetos começando na casa de R$10 mil para agentes de IA sem muitas integrações, mas já vi projetos de 70, 80, 100 mil reais. Mas por que muda o preço? Muda porque muitas vezes você tem que fazer muitas integrações. Em algumas situações, a empresa não tem todas as informações adequadas, aí tem que se construir alguma API para poder integrar, e algumas vezes tem que a necessidade de se criar um middleware, e aí acaba tornando o projeto um pouquinho mais caro. Mas eu diria o seguinte, para uma pequena empresa, um projeto de 15 mil reais, ele já consegue trazer um resultado absurdo para o negócio dele. E aí não precisa, às vezes os empresários, eu faço muitas reuniões de avaliação, de diagnóstico com as empresas, e o pessoal fala, poxa, mas identifiquei aqui 10 oportunidades. Eu poderia falar, não, vou vender para você 10 projetos. Eu falo, não, tá errado. Você não pode ter 10 prioridades. Você não pode ter 10 lugares para colocar um agente de IA. Vamos escolher um. Escolhe um que mexe o ponteiro. Escolhe um que vai trazer resultado. Com o lucro que você tiver desse projeto, você vai financiando o segundo, o terceiro e assim por diante. Porque senão a pessoa às vezes quer focar num monte de coisa. O que acontece? Não termina nenhum nem outro, estoura o budget e não entrega resultado. E eu tenho visto um pouquinho diferente os valores, assim, porque eu tenho pego cases de projetos menores, provavelmente. Mas o que eu vi dos meus alunos, assim, que eles estão praticando hoje, cara, na faixa dos agentes bem mais simples, assim. Na faixa de 2 a 3K, mais ou menos. O que são os agentes bem mais simples? Cara, via de regra, agente de atendimento em clínica médica e agente de suporte técnico. Sim. Agente de vendas, não. Porque o agente de vendas, cara, ele precisa ser muito bem trabalhado. Tipo, o agente de suporte, cara, você meio que bota pra rodar, conecta o FAQ ali, não tem muito estresse. Tipo, ele vai rodar bem, sabe? O agente de agendamento, idem, assim, não tem muito estresse. O agente de vendas, eu vejo que ele precisa de muitas iterações para conseguir vender bem. Por quê? Porque o processo nunca tá muito bem definido, né? Tipo assim, cara, o agente de suporte de agendamento é um processo muito evidente. O de vendas nunca é. Cada empresa vende de um jeito, né? É que, na verdade, o segredo do projeto de vendas, a gente só aceita fazer agentes de SDR de vendas se do lado do cliente tem um processo muito bem definido, escrito, e uma pessoa com experiência em vendas do outro lado. Porque, poxa, mas a Chatbot faz isso sempre, ela não é especialista, assim, cara, eu não consigo ser especialista em tudo. Porque imagina se eu for especialista em saúde, em medicina, em educação, em vendas, não tem como, porque eu não vou ter só pessoas técnicas do meu lado. A gente está fazendo um projeto muito bacana para a Board Academy, que é a nossa cliente em São Paulo, e a gente falou assim, poxa, o mais importante para a gente de vendas ser bom é o especialista de vocês estar envolvido no projeto e vocês terem esse mapeamento. Né, o processo como um todo de vendas, como é que é a quebra de objeção, como é que é a oferta, como é que é o eventual cupom de desconto e assim por diante. E aí tem sucesso. Por exemplo, esse projeto que deu muito certo da questão da venda de veículos, que vendeu e vende muitos veículos, é porque por trás tem um especialista com mais de 20 anos em gestão de vendas e um vendedor top 1 há anos. Então, o que o cara faz? Ele pega o processo dele, o conhecimento dele, e com a nossa ajuda, coloca num prompt, coloca num processo. Aí dá resultado. Por isso que o de vendas tem que ter sempre um especialista junto. A gente faz muito de medicina também, né? Não sei se você já ouviu falar, acho que eu devo ter comentado com você, na área da saúde, a gente tem a Tia Beth,
e também tem a Lifetime, que tem a Lia, né? O que a Tia Beth faz? A Tia Beth é uma IA que nós criamos junto com o médico, com o nutricionista, sempre com um embasamento técnico, por isso que tem um médico e um nutricionista, para ajudar as pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2. A pessoa tira foto de um prato de comida e a IA diz quanto que tem de calorias, carboidratos e quanto a pessoa tem que tomar de insulina, que é um problema muito complexo para quem tem diabetes tipo 1 e tipo 2, diabetes tipo 1 e tipo 2. Mas agora no caso da Lifetime, a Lia, a gente criou um agente de IA para fazer recrutamento de pessoas com doenças complicadas e crônicas como câncer, para encontrarem pesquisas clínicas, para elas conseguirem tratar doenças delas sem custo e resolver dois problemas. O problema da pessoa com a doença, que às vezes é um câncer de mama, um negócio super complicado, e também resolver o problema da indústria, que é que tem um novo tratamento, um novo medicamento, e precisa encontrar esse voluntário. Nós estamos falando do Brasil inteiro. Então a gente usa a IA generativa para conectar todas essas pessoas, fazer um acolhimento, tirar dúvidas e incluir ela num processo de pesquisa clínica. Então, assim, quando se faz projetos desse tipo, a gente tem que ter um médico por trás, tem que ter um responsável técnico por trás. E em vendas, eu diria que vai na mesma linha. Você tem que ter um especialista em vendas para construir um bom agente de IA vendedor que quebra a objeção e fecha a venda. O nosso agente de vendas, ele começou a performar bem, dali uns 6 meses de ajustes, mais ou menos. E assim, foram 3 ajustes que a gente fez nele, tá? Cara, primeiro, muito ajuste prompt, obviamente, então sempre refinando prompt, ok, mas não foi nem o mais crucial. Muito ajuste em base de conhecimento, e isso a galera não se liga, né, Alex? Mas tipo assim, cara, base de conhecimento, né, quanto mais melhor. Tem que ser uma base de conhecimento limpa, entendeu? Só um exemplo assim, né, tipo, pô, eu lembro que tinha muito cliente perguntando, cara, mas qual que é o valor do teu produto? O raio do agente não conseguia responder, cara, é a pergunta mais primária. Aí a gente foi atrás, eu botei o nosso head de vendas para ganhar comissão também em cima das vendas do agente. Aí ele começou a puxar para si essa responsa. Então é muito o que você está falando, tem que ter um especialista. Aí ele começou a querer refinar o agente. E aí quando a gente foi consultar a base de conhecimento para ver o que o LLM estava trazendo, né, o que o modelo estava trazendo, cara, tinha muitas respostas lá no nosso FAQ que falavam, que usavam o termo valor. Mas era tipo assim, o valor hora de um desenvolvedor é não sei o quê. Então tinha, cara, sei lá, 50 outras referências a valor, que quando a pessoa perguntava o valor do produto, ela não conseguia chegar naquela informação. E aí a gente começou a melhorar a base de conhecimento, não é só enfiar informação, a gente começou a tirar a informação inútil. Eu chamo de curadoria, Renato. É, exato. É a curadoria dos dados. E é impressionante que quando você envolve o responsável, o negócio começa a dar certo. Se você não envolve, não faz um processo de gerenciamento de mudança e traz a pessoa, o projeto não dá certo, porque o cara não quer que dê certo, porque você, poxa, calma aí, eu vou perder meu emprego. Esse agente vai roubar meu emprego. Então, assim, a base de dados, com uma boa curadoria, uma boa separação de dados, até para ver se não tem dados duplicados, uma informação anulando a outra, é muito importante. Mas a gente tem que lembrar que o agente de IA é como se fosse um ser humano super capaz. Mas se você não der conhecimento correto para ele, ele vai falar besteira. Ele vai pegar informação errada que você colocou e vai entregar a informação errada para o seu cliente, né? Então, esse é um ponto importante de sucesso, porque não adianta ter um processo bem definido, mas você não tem uma base de conhecimento muito bem organizada e muito bem curada. Senão você vai acabar respondendo besteira. Mas acho que tem um ponto que a gente sempre considera como chave de sucesso para os projetos, Renato. Depois que implementa o agente de IA, que ele foi validado, testado, estressado ao máximo, é ter o supervisor de IA. O pessoal assim, pô, cara, o pessoal está criando um novo cargo, o supervisor de IA. Mas Renato, eu acho que é isso que o seu vendedor fez. Ele começou a ficar em cima do agente de IA, a cada conversa ele tá lá, opa, aqui deu certo, aqui ele converteu, aqui ele quebrou a objeção, putz, ele falhou aqui. Aí ele vai lá, sentava com o seu técnico e disse, pô, Renato, preciso da sua ajuda aqui, eu tenho alguém técnico para me ajudar, ele tá errando aqui, ele não pode fazer isso, tem que melhorar aqui. Aí vai lá, aperfeiçoa, aí você fala, pô, agora eu tenho orgulho dele, o bicho tá fazendo direitinho. É assim que funciona. Tem que ter um supervisor de IA para monitorar, né, para poder, principalmente no início, trazer a segurança, né, e a estabilidade para aquele processo que ele conseguir realmente vender com sucesso. E aí, só para fechar, né, eu falei das 3 coisas que a gente mudou, que foi o quê? Base de conhecimento, foi o prompt, e o terceiro é o modelo, cara. Às vezes a galera não se liga. Pô, eu tava bem pão duro, eu tava querendo rodar no Mini, né, no 4O Mini ainda. Cara, chegou um ponto que eu não conseguia mais, assim, tipo, ele não conseguia melhorar. Aí eu atualizei direto pro 4.1 agora, né, e, nossa... Mudou da água pro vinho. Alex, bizarro. Não é da água pro vinho, é tipo assim, da água de poço para vinho, sei lá, Cabernet, Merlot, safra de 100 anos. Tipo assim, mudou muito, cara. Mudou muito, é bizarro. Alguns cases, tá? Porque, assim, às vezes, eu pego clientes, né, que eles querem economizar ao extremo. Do tipo assim, o cara tem 10 pessoas na equipe,
ele já está planejando movimentar 8 pessoas para uma outra área que ele está precisando, ou seja, ele vai reduzir o headcount naquela área em 8 pessoas, vai ficar só 2. Ele já encontrou uma solução super barata, que é a Chatvolt. Ele já fez o payback e vê que a nova estrutura vai custar 30% do que custava antes. E aí ele começa a falar assim, não, mas calma aí, está gastando muito crédito. Eu preciso colocar uma linha mais barata. E reduz. E aí eu tenho casos reais que a pessoa, depois de um mês, fala assim, não, faz o seguinte, volta atrás, vou seguir o que vocês falaram, porque a IA está me dando prejuízo. Ela não está conseguindo atender direito, está passando informação errada e eu estou perdendo o cliente. Você está vendo? Então não adianta a gente querer também economizar muito ao ponto de piorar o processo. Então tem que ter um equilíbrio. Não precisa colocar uma Lamborghini para resolver um atendimento de suporte. Mas, poxa, você está fazendo um atendimento que é importante, que vai gerar vendas. Por exemplo, vou vender um carro zero de R$200 mil. Cara, eu vou colocar um for all mini no contexto mínimo? Pô, não faz sentido, entendeu? Não tem a menor relação. Então, quanto melhor a capacidade, adequado, o custo também não pode exagerar, você vai ter melhor retorno. Eu vou fechar um outro gap que eu deixei lá também quando eu estava falando das agências, né? Os menores projetos que eu vi na faixa de R$2 a R$3 mil, que geralmente é o quê? Os agentes de suporte e os agentes de agendamento. O que eu tenho visto assim na máxima banda aqui, na faixa de uns 20 mil mais ou menos, mas nenhuma no caso que você falou. Você falou, precisa criar a própria API para integrar. Não, nenhum com esse nível de complexidade, mas sim que precisa, por exemplo, cara, eu preciso fazer uma conexão com o CRM do cliente para buscar dados dentro da estrutura própria de banco de dados do cliente, então, tipo, envolve uma boa personalização. Aí já vai para esse limite máximo de uns 20 mil. Então, eu tenho visto isso, de 2 a 20 mil mais ou menos os agentes de setup. E de recorrência, o que você tem visto? Cara, eu vejo valores que vão de 500 a 1.000, 1.500 de recorrência, dependendo do tanto de horas que o profissional deixa disponível para ajudar uma nova funcionalidade, ou seja, para melhorar alguma integração, colocar uma nova API. Então, assim, isso varia muito do número de horas que a pessoa se coloca disponível, tá? Mas é importante ter o contrato de manutenção para poder realmente ajudar o cliente a evoluir. Porque às vezes o cliente fala assim, pô, legal, tá funcionando muito bem, mas eu tenho até medo de encostar e eu não consigo melhorar o agente de IA. Então porque o agente de IA é como se fosse uma pessoa em capacitação. Toda hora tem um produto novo, toda hora pode ter um sistema sendo trocado na empresa, é importante você ir aperfeiçoando ele. Só que às vezes, Renato, quando o pessoal fala assim, poxa, mas um projeto de 15 mil, de 20 mil é muito caro, eu não tenho budget. A gente tem que fazer a conta contrária. Olha, quanto dinheiro você está deixando na mesa por não atender, por não vender de forma correta, e você vai começar a receber? Quanto você vai poder reduzir de custo de pessoal, para você poder colocar essas pessoas, fazer atividades mais nobres e trabalhar em outras áreas, é como se você estivesse ganhando headcount. Então, você tem que fazer o payback pelo menos em um ano. É o custo da plataforma, é o custo da implementação, se tiver um custo de manutenção, versus o seu custo atual. E o cara fala assim, pô, tá vendo? Você vai ter um saving no ano, uma economia no ano, cara, de 40%, 50%. Cara, que projeto que você encontra que gera um saving hoje mais de 10% no ano? Eu não tenho visto muita objeção a budget de agente de IA. Isso é bem curioso, assim, sabe? O que meus alunos aqui estão me reportando bem é que, cara, via de regra, eles mandam o orçamento e, assim, o cara fecha. Por quê? Aí a gente começa a tentar fazer uma engenharia reversa. O que está acontecendo que não está existindo muita objeção, assim, né? Cara, a gente está bem acostumado a vender projeto de software, né, Alex? Então, cara, é uma, sei lá, uma empresa de infoprodutos que precisa de um aplicativo novo agora. Aí, pô, 80k, 100k o projeto, beleza. Só que, via de regra, quando a gente está falando de um aplicativo, é para implementar talvez uma nova unidade de negócio, ou talvez um novo centro de lucro, mas enfim, é implementar algo novo, que a empresa ainda não tem, e que, portanto, ela também não sabe o resultado prático que aquilo vai gerar. A galera fecha, mas tem que ter essa argumentação de que, cara, isso aqui vai gerar valor para você. Quando a gente fala de agente de IA, dificilmente você está falando de criar algo novo. Geralmente você está falando de melhorar muito um processo que já existe. Então, quando você fala, cara, isso aqui vai te custar 2k de setup, mais 500 pila por mês. Renato, você é maluco? Quem que vai pagar 2 mil? Meu irmão, é 180. Se você dividir isso num ano, é tipo 180 reais do mês, mais 500, é 680 reais por mês. Você não contrata um menor aprendiz com 680 reais por mês. Você pegar o pior menor aprendiz do Brasil, você não pode, por lei, contratar ele por esse valor, entendeu? Malemar vai saber responder no WhatsApp, né? Claro. Então, assim, eu tô entendendo que é por isso que não tá tendo muita objeção em relação a budget de agente de óbvio, que você não vai pegar e vai enfiar 50k num agente simples também, porque senão o cara vai fechar com outra agência, né? Mas eu percebo isso. Então, o cara, ele sempre faz essa conta. Cara, quanto custa um puta de um atendente? Pô, vou falar de vendedor, vai.
Quanto é que custa um puta de um vendedor bom na tua empresa? Cara, vendedor bom, e eu trabalhei 13 anos da minha vida com vendas, né? Vendedor bom vai ganhar pelo menos 10, 12k por mês. Se você começa a falar de carro, 15, 18k por mês. Mais comissões. Os top vendedores. Tá, mas vamos falar do vendedor mediano? De 5 a 10k mês. Cara, você não vai gastar 5 a 10k mês num agente, só que esse agente vai atender o que 100 vendedores conseguiriam atender a nível de leads, entendeu? Então isso se comprova muito fácil, assim, né? Esse é um ponto importante, Renato. Às vezes o pessoal não enxerga o valor da escalabilidade. Então, por exemplo, às vezes eu vejo muitos empresários que não investem em marketing com medo da demanda não ser atendida e se queimar no mercado. Enquanto com o agente de IA, se o cara estoura no marketing e aparece 5 mil leads para ele atender no único dia, sabe o que vai acontecer? A IA vai atender os 5 mil leads com a mesma qualidade se fosse um só. Enquanto que se fosse atendimento humano, cara, 5 mil leads num sábado, esquece, jogou dinheiro fora. Você perdeu dinheiro. Então você imagina uma concessionária, faz um lançamento, aquele baita barulho, e aí tem 1000 pessoas querendo conversar com o vendedor. Cara, você não contrata vendedor para um evento de final de semana para atender 1000 pessoas, mas o agente de IA faz. Você pode qualificar essas pessoas e fazer. Então, acho que isso que você falou, Renato, é muito importante para o pessoal, principalmente da sua comunidade, falar assim, poxa, calma aí, tá aí uma boa oportunidade para eu assistir todos os treinamentos que o Renato gravou sobre a ChatVolt, aprender sobre a plataforma e falar, poxa, calma aí, eu posso ter uma renda extra, eu posso continuar com o meu trabalho, mas posso criar agentes de IA, vender no mercado, a hora que isso aqui estiver estável, eu tiver a minha própria agência de IA, vendendo 4, 5 agentes por mês, fala, pô, calma aí, não preciso mais daquele meu emprego fixo, vamos dizer assim, posso ir para a linha de empreender. Então, eu acho que na sua comunidade tem muita gente que vai estar nos assistindo aqui e fala assim, poxa, tá aí a oportunidade. Eu já tenho todo o material que o Renato gravou, tem a plataforma, o cara pode criar uma conta gratuita, começar a treinar, aprender e criar uma nova forma de renda extra e depois virar até um negócio firme com uma empresa, com CNPJ e virar uma agência, como muitas outras que já estão trabalhando com a gente. Isso aí. Cara, para a gente ir finalizando aqui, Alex, eu queria te perguntar sobre o CRM, que eu sei que vocês vão lançar. Cara, para mim, eu sempre podei muito a letra, assim, para todo mundo que me ouvisse, né? Que eu acho que a ferramenta que entrega um agente de IA, ela tem muita sinergia com ferramentas de CRM, né? Porque, cara, é muito comum que você tá atendendo as pessoas com agente de IA, só que você precisa ter pessoas ali no meio, muitas vezes intervindo no atendimento, muitas vezes entrando no meio da conversa. Então, um CRM interage muito bem com os agentes de IA. E você já me comentou por cima que vocês estão para lançar esse CRM. Cara, sim, conta um pouquinho mais como é que tá, qual que vai ser a ideia, para quando, mais ou menos? Bom, vamos lá. Renato, a nossa expectativa é que em 3, no máximo 4 semanas, a gente já lance alguns pilotos para as pessoas começarem a utilizar, principalmente os nossos atuais clientes, né? Liberar alguns clientes beta. E, cara, a gente quer, de uma certa forma, trazer muito poder para os agentes de IA gerenciar o CRM. Então, a gente começa pela parte da organização visual das conversas. A gente quer, nessa plataforma, que já está praticamente pronta, está em fase de testes, a gente quer ter uma interface centralizada, onde a pessoa vai poder visualizar todas as conversas organizadas por etapa de atendimento. Lembrando que quem está gerenciando a conversa são os agentes de IA. A gente quer ter fluxos personalizados, onde a pessoa cria cenários com etapas específicas para cada tipo de atendimento. Então, você imagina que você está construindo um fluxo personalizado e você vai ter cenários específicos. Mas ainda não é só isso. A gente também tem a possibilidade, dentro dessa plataforma, que na verdade vai ser um módulo dentro da ChatVolt, né? Vai se chamar FluxVolt, né? De fluxo, né? Para a parte de CRM, e Volt, que vem do nosso nome, da ChatVolt, que é por conta que a gente acredita que a IA generativa é a nova energia elétrica. Então, dentro lá desse módulo, você vai ter uma visibilidade total e acompanhar o progresso de cada conversa. Mas o que a gente quer trazer, na verdade, para os clientes é ter uma independência de CRMs externos. Porque a maioria dos nossos clientes fala assim, pô, eu gasto uma bala no CRM da Como, no HubSpot, no RD Station. Puxa, e não está integrado. Aí a gente vai ter um sistema de CRM nativo, integrado, personalização total, adaptando os fluxos, igual eu falei, e controle desses dados centralizados, sem precisar fazendo API para cima e para baixo, leva dados e traz. Mas qual que vai ser a cereja do bolo, Renato? Na verdade, a gente quer usar o próprio nosso CRM para nós mesmos. A gente não quer usar de terceiro. Então, a gente construiu primeiro para resolver a nossa dor. Resolvendo a nossa dor, nós vamos resolver a dor dos nossos clientes, que é ter a transferência inteligente entre agentes. Então, a gente vai poder ter a transferência automatizada com a base nas regras entre um agente e outro dentro do fluxo. A gente vai ter todo o histórico preservado dentro da plataforma, num único lugar entre todas as etapas. E cada etapa vai poder ser executada por um agente especializado. Então, imagina que em cada etapa eu tenho um prompt, eu tenho um agente com gatilhos para ele tomar decisão. Então, de acordo com a regra que você definir, o CRM vai andar sozinho.
A pessoa bateu, começou a conversar, os cards vão se movimentar sozinhos. Se o cara parou, e o card parou ali, e tem um gatilho nele ali dentro, que tem uma etapa que o agente tem que fazer um follow-up, ele vai fazer. E isso vai trazer escalabilidade, resolvendo as conversas, dividindo elas em etapas totalmente gerenciáveis. E aí, com isso, eu vou trazer o poder para a pessoa ter um prompt específico para cada etapa. Então, você imagina, você vai ter uma estrutura de multi-agentes conectada com o seu CRM, trazendo um contexto direcionado para cada etapa, reduz a complexidade, porque não tem API para cima e para baixo, e você tem economia de recursos ainda. Você não precisa ficar pagando toda uma outra plataforma, seja um concorrente, uma coisa desse tipo. Então, a gente tem também a possibilidade de colocar um contato ativo temporal. Então, eu defino uma retomada programada com uma automação e aumento do engajamento. Então, acho que essa ferramenta ela pode ser um divisor de águas para quem está procurando uma estrutura de agente de IA estável, escalável, mas sem precisar buscar um CRM externo. Então, para pequenas e médias empresas, eu tenho certeza que vai ser um impacto muito grande. E para as pessoas que já são nossos parceiros, talvez aí os seus alunos que venham se tornar nossos parceiros especialistas em implementação, eu falo assim, pô, agora ficou fácil. Eu implemento para o meu cliente um agente de IA integrado com CRM, com toda essa gestão automática de mensagens automáticas, gestão de status, atribuição automática e toda a priorização, sem precisar pagar uma segunda ferramenta. Então, esse é um pouquinho do resumo que eu posso trazer aqui, mas claro, vamos ter uma live de lançamento, vamos ter vídeos com isso, e até ia te convidar, Renato, para depois você gravar um vídeo dessa nossa funcionalidade do CRM e colocar lá para o pessoal da sua comunidade, acho que eles vão gostar, e eu só recebi elogios dos vídeos que você gravou lá, o pessoal adorou. Então, assim, como é que pode o cara ter uma didática tão boa para explicar o negócio? Então, assim, o pessoal adorou seus vídeos. Cara, eu vou te falar, o que eu mais gosto da ideia de um CRM é bem na linha do que você falou, que assim, ó, qual que é o principal uso nosso do CRM? Óbvio, arquivar as informações em relação ao nosso lead. Então, o tempo todo, eu resgato esse histórico para pegar o máximo de informação que eu tenho sobre ele para fazer a conversa mais personalizada possível, óbvio. Exatamente. Mas o que a gente tem feito também agora, recentemente, é conectado com o CRM para mudar sempre a atribuição da conversa. E isso é o que mais nos permite fazer a estrutura multi-agentes. Então, por exemplo, tá lá o nosso agente de vendas conversando com o nosso lead. Aí vai o meu comercial, humano, né? E intervém. Ele entra no meio de uma conversa. Automaticamente eu já atribuo essa conversa ao humano lá. E aí, se o cara manda novas mensagens, o meu fluxo já entende que se tá atribuído ao humano é para não responder. Ele vai armazenando no histórico, só para eu saber futuramente, mas ele não responde. E aí, se eu quero passar ele para um outro agente, eu só atribuo. Então, assim, para quem não entendeu tecnicamente o que o Alex falou, olha só que massa. Exemplo. Cara, você tem um e-commerce. Você quer que o mesmo agente atenda o cara para pegar ele lá no começo da jornada, quando você tem que apresentar o melhor produto para ele, daquele cliente que já montou um carrinho, mas ainda não passou o cartão? Não, cara, são agentes diferentes. Esse agente aqui, ó, ele vai te convencer em relação ao melhor produto, ele vai tentar argumentar, sei lá, cara, você tem e-commerce de produto de emagrecimento. Ele vai argumentar que esse produto é bom porque ele tem colágeno e ácido hialurônico e não sei o que, tarara, beleza. Esse agente do carrinho, ele vai ter acesso, inclusive, a outra base de conhecimento, porque ele vai ter acesso a descontos que o primeiro não tem. Cara, você não quer fechar carrinho? Eu te dou um desconto de 10% para você fechar isso nos próximos 60 minutos. Então, esse agente, ele se comunica de forma completamente diferente desse aqui. A galera que tem SaaS, meus alunos, muitos têm SaaS, né, Alex? Porra, pega lá o cara. Uma coisa é o agente de onboarding, que pegou o cara nos primeiros 15 dias de ferramenta, tem que forçar esse cara a usar. Aí depois, o cara, ele, sei lá, no terceiro mês fez um cancelamento da assinatura. Cara, você vai atribuir para um outro agente que é o agente de recuperação. Exatamente. Ele vai falar, cara, qual que foi? O que pegou? Onde que eu posso te ajudar? Pô, se eu te der 50% de desconto pelos próximos 9 meses de assinatura tua, você ficaria com a gente? Então é um outro cara, é uma outra comunicação. Então olha como isso abre porteiras para quem sabe como utilizar. É mais ou menos nessa linha, pelo que eu entendi, né? Exatamente, porque assim, você estruturando todas essas etapas e todos esses processos e dando atribuição para cada etapa, é como se você tivesse um agente para cada etapa. Então, na verdade, se torna um exército de agentes, ou seja, uma estrutura multi-agentes para cuidar daquilo dali. E sabe qual o problema que a gente resolve, Renato? Que eu sempre escutei em todas as palestras que eu fui, apresentações que eu fui, ninguém quer atualizar o CRM. Então, vamos colocar a IA para fazer isso. A gente não tem que usar a IA para gerar resultado? Para mexer o ponteiro? Para fazer aquilo que nós humanos não queremos fazer? Então, por que não botar a IA para fazer o CRM? Mas você manter o controle, melhorar a eficiência, melhorar o resultado com um custo baixo e adequado, mas ter toda a documentação ali, tudo restrito, numa única plataforma, onde você tem um poder total de gerenciar cada etapa.
É como se você estivesse contratando um exército de vendedores, cuidando ali da sua relação com os clientes, mas todos eles são funcionários digitais. Isso aí. Alex, cara, quero te agradecer demais por estar aqui conosco, por falar tanto, inclusive dos bastidores aí, de tudo que passa na cabeça de vocês, né, cara? Parabéns. Ó, a gente aqui cria software faz tempo, velho. Então a gente sabe a complexidade que é criar um software nesse nível de escala que vocês criaram. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Tá ajudando demais a gente, tá ajudando demais nossos alunos que estão usando essa ferramenta para conseguir fazer muito dinheiro, cara. E deixa um pouquinho aí as tuas redes sociais para quem quiser seguir, para quem quiser acompanhar. E se conseguir liberar um descontinho para nossa audiência também, muito bem-vindo, né? Não custa nada pedir também. Posso mandar o descontinho depois? Você põe na descrição do vídeo, pode ser? Pode ser. Não, legal, eu mando para você, não tá. Então, galera, ó, vou deixar o link do desconto do Alex na descrição do vídeo. Legal, boa. Tem que pegar o link e o cupom, né, para poder conseguir executar, tá? A pessoa vai conseguir ter o desconto. Mas vamos lá, deixar um pouquinho das nossas redes sociais. Na verdade, Renato, eu sou mais ativo no LinkedIn. Então, eu convido o pessoal a se conectar com a gente lá no LinkedIn, Alexander Maurício Parada Barros, ou Chatvolt. A Chatvolt também está no LinkedIn. E no nosso Instagram, Chatvolt, tá? Então, a gente sempre tem bastante novidades, principalmente no LinkedIn, tá? E porque a gente trabalha muito com empresas, né? Então, no LinkedIn, eu sempre estou postando material, podcast, palestras que eu dei, aulas que eu dei. Então, tem bastante coisa interessante lá. E o Instagram da Chatvolt, onde tem bastante material lá também, pessoal, consultar. E interessante, pessoal, convido vocês a entrarem no Instagram, seguir a gente e mandar no DM um áudio, perguntando como o Frank pode ajudar você aí nessa jornada de aprender agentes de AI. Então é só mandar um áudio para ele lá, ele vai te responder, pode trocar uma ideia com ele lá, entrar no nosso site também, falar com o Frank, mas tem muitas oportunidades também no nosso canal do YouTube. No canal do YouTube tem vídeos muito bacanas para você conhecer a plataforma, mas a recomendação principal que eu ia deixar para vocês, assistam a playlist que o Renato gravou, que tá um sucesso. Se você não assistir todos numa sequência só, eu acho difícil, porque quando você começa a assistir o primeiro, você meio que fica, parece novela. Você quer ver o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e já vai terminar. E eu acho que em breve, Renato, você vai colocar do CRM lá também, né? Pô, show de bola. Você sabe que essa aí eu aprendi, cara. Ao fazer faculdade de psicologia, algumas coisas eu aprendi, né? Não passei tão alheio assim naqueles 5 anos de curso. Mas isso aí é o efeito Zeigarnik, que chama. Que, cara, o cérebro humano, ele não consegue lidar com loops abertos. Então, tipo assim, cara, sabe quando aquele... É bem o que você falou. O episódio do Netflix termina e tipo assim, puta, alguém deu um tiro, aí ficou escuro. Quem foi o filho de um cão que deu esse tiro? Em quem que esse cara atirou? Pelo santo amor de Deus. Preciso descobrir agora. Então, tipo, nas aulas, é uma sequência de 4 aulas, né? Cara, sei lá, eu nem tento mais fazer isso. Tipo, é tão automático, tá ligado? Que chega, aí a gente vai lá no tutorial, chega no finalzinho, aí eu mostro intencionalmente isso aqui que você tentou fazer deu errado, né? Na próxima aula eu vou te explicar o porquê. Um negócio que eu acho que eu sei o sucesso dos seus vídeos. É a formação que você fez de psicologia, que aí você juntou com tecnologia, e por isso você tem uma didática tão boa na hora de montar os seus vídeos. Eu não sabia que você tinha formação em psicologia, mas agora está explicado o porquê do sucesso de todos os seus vídeos lá no YouTube. Alex, cara, brigadão. Um grande abraço para vocês que ficaram com a gente até agora aqui. Então, links na descrição do vídeo, link do cupomzinho de desconto do Chatvolt, link da playlist, link de tudo aí vai estar na descrição do vídeo. Um abraço, galera. Nos vemos na próxima. Grande abraço.